Questão polêmica. Emissão de MDFE. Lá no nosso regulamento ele já falou que quem é que emite o MDFE? Esse negocinho aqui vem lá do ajuste CINEF, tá? Tem a cláusula 3ª do parágrafo 6º, diz o seguinte. Vamos mostrar? Isso vai ficar legal. Vamos mostrar aqui. Olha só. No ajuste CINEF 21 de 2010, que trata sobre o MDFE, se você analisar ele todo, ele vem aqui e fala o seguinte no parágrafo 6º. Nos casos de subcontratação. Lembrando, o ajuste CINEF não trouxe os dois, subcontratação e redespacho com o mesmo conceito, não. Tá? Ele vem aqui no parágrafo 6º e diz, nos casos de subcontratação, o MDFE deve ser emitido exclusivamente pelo transportador que gerencia o serviço. E quem é o transportador que gerencia o serviço? É o transportador que detém essas informações aqui, ó. Configura não, aí. Aqui, ó. Ele é quem emite o MDFE para cobertar a carga transportada. Só que tem um negocinho lá no nosso regulamento que ele vem falar do MDFE. Lá no artigo 112, ele diz o seguinte, o MDFE deve ser emitido, aí ele vem no parágrafo 4º, na hipótese de subcontratação, e aqui é o problema, porque todo lugar que aparece agora subcontratação, eu tenho que considerar que ele também está falando do redespacho. E o MDFE deve ser emitido exclusivamente pelo transportador responsável pelo gerenciamento do serviço. Então, isso também se aplica ao redespacho. Eu tenho aqui também uma consulta de contribuinte, qual que é o número dela? Número 213 de 2022. E ela diz o seguinte. Ante a tal consideração, por ocasião do redespacho, verifica-se a obrigatoriedade da emissão do MDFE, obrigação que cabe ao transportador responsável por gerenciar o serviço. Então, eu tenho aqui manifestações do Estado endossando esse entendimento que eu estou te passando aqui agora. Ainda que você vai encontrar por aí orientações diferentes. Fala, não, cada transportador emite o MDFE pelo trecho que realizar. E se você analisar o ajuste CINEF 21 de 2010, realmente não existe essa previsão para o redespacho. Só que essa situação ficou no ar, porque o ajuste CINEF 21 de 2010, ele não proíbe isso. Ele exige que, na subcontratação, quem emite o MDFE é quem gerencia o serviço. Mas ele não exigiu nada sobre o redespacho. E essa questão ficou no ar. É por isso que cada estado exerceu a sua autonomia de disciplinar isso. Então, Minas Gerais chegou e falou assim, eu vou tratar tudo como a mesma coisa, vou simplificar esse negócio. E o MDFE vai ser emitido por quem também gerenciar o serviço. E pronto, acabou. É isso aí. Vamos continuar com o nosso... Porque a gente tem que explicar assim, mostrar as manifestações, porque isso dá trabalho para quem nunca fez, para validar uma operação para o cliente. Então, você já vai saber exatamente como é que o CTE tem que ser emitido, como é que o MDFE tem que ser emitido. E nós vamos ter outras aulas aqui que eu vou mostrar para vocês, inclusive, o modelo do documento, como tem que ficar. Tá? A base legal, artigo 4º do artigo 112, parágrafo 4º do artigo 112, do anexo 5 do nosso regulamento, e parágrafo 6º da cláusula 3ª do ajuste CINEF 20 de 2010. O redespacho, o que muda no redespacho? Então vamos entender que tem um negocinho, quando você vai falar sobre redespacho, você tem que entender para que serve dois campinhos besta no CTE, que é o campo expedidor e recebedor. Que quando você tem um redespacho, ainda que seja o redespacho parcial, podendo ser também um redespacho intermediário, uma transportadora vai entregar a carga para outra. E essa outra transportadora pode entregar essa carga para outra. E ambas não são nem o remetente da carga e nem o destinatário. Então é para isso que se criou a figura do expedidor e recebedor. Então toda vez que você preencher o campo expedidor, é aquele que entrega a carga ao redespachado ou redespachante, que não é o remetente da carga. Recebedor é aquele que recebe a carga do... Aí, nesse caso,
É aquele que recebe a carga do transportador que não é o destinatário da carga. Então, essa carga é entregue para uma outra pessoa, que é uma transportadora, que não é o destinatário ainda. É ela que vai levar dali para frente. Pode ser que ela entregue diretamente ao destinatário ou não, caso haja outro redespacho ainda a ser feito. Entendeu? E aí, essa aqui é uma afirmação que nós temos aí que debater, né? Tem estados que orientam que redespachante e redespachados são obrigados a emitir o MDFE pelo trecho que realizar isso por conta lá do parágrafo 6º do ajuste da cláusula 3ª do ajuste CNF que eu mostrei para vocês. Minas Gerais não orienta assim. Então, o que você vai fazer? Toda vez que você iniciar a prestação de serviço em Minas Gerais, você vai seguir o mesmo que se aplica à subcontratação, ainda que seja redespacho ou redespacho intermediário. Sabendo que, quando for pensar em como é que eu vou emitir o CTE e quais campos eu vou preencher, eu vou ter uma outra aula que eu vou explicar isso. Agora, quando você iniciar uma prestação de serviço em outro estado, pode ser que o outro estado recomende você a emitir o seu MDFE ou CTE por cada prestação, tá certo? Então vamos colocar aqui, redespachante e redespachado são obrigados a emitir o CTE pelo trecho que realizar. Vou melhorar essa frase aqui, redespachante e redespachados podem ser obrigados a emitir CTE barra MDFE vou colocar só emitir, são obrigados a emitir o MDFE pelo trajeto que realizar. Deve-se consultar a legislação da UEP de início da prestação de serviço. Por que eu não coloquei o CTE? Porque lá no ajuste CNF 9 de 2007, redespacho. Lá no ajuste CNF 9 de 2007, ele vem trazer os conceitos de redespacho, redespacho intermediário, embora ele vai orientar para você como é que você vai emitir o seu CTE, e aqui ele parte da cláusula 3ª, olha só, ocorrendo subcontratação, redespacho, você vai pegar a orientação de como é que você vai emitir o seu MDFE, que tem que constar a chave de acesso do transportador contratante. Aqui ele nem coloca subcontratante, ele coloca contratante porque isso pode se aplicar a redespacho e a subcontratação. Mas nesse caso, sabendo que se inicia em Minas, você vai ter que emitir o CTE, tá? Considerando que o CTE que acoberta a prestação de serviço é o do subcontratante ou do redespachante. Podem ser obrigados a emitir MDFE pelo trajeto que realizar. Deve-se consultar a legislação de UF de prestação. No que se refere a CTE e a tributação aplicada, cada UF pode trazer uma tratativa diferente. Portanto, recomenda-se consultar o RCMS de cada do estado da UF início da prestação. Isso aí. Beleza? Bom, agora nós temos que fazer nossas aulas ensinando como é que emite o CTE e como é que emite o MDFE, tá certo? Então vamos para lá, tendo dúvidas sobre o conceito de subcontratação e redespacho para você saber diferenciar um e outro, deixa comentário nessa aula, mas é importante que essa aula tenha sido assistida até o final, porque na hora que a gente começar a ensinar como é que emite os documentos, as pessoas vão ficar com dúvida, mas o redespacho também é assim? Porque tem essa questão aqui em Minas Gerais que trouxe redespacho e subcontratação para o mesmo conceito. Eu espero que tenha ficado entendido, tá bom? É isso aí, até a próxima aula.